Você ainda se lembra do homem que costumava-se... Essa é a pergunta que João, um homem de 67 anos, ainda se faz todas as manhãs, ao se olhar no espelho. Um olhar que já foi cheio de paixão, agora carrega cansaço. Uma coluna que já foi o pilar da família, agora se curva discretamente por dores persistentes. Um coração que já pulsava com vigor, agora perde o ritmo da empolgação. Parece familiar? Essa não é só a história do João. É a história de milhões de homens acima dos 60 anos. Homens que já foram a base da família, já foram fortes, proativos, no controle tanto da vida quanto da intimidade. Mas então, chegou aquilo que chamam de velhice, silenciosa, suave, mas impiedosa. Você se sente cansado mesmo depois de uma curta caminhada. Sua mente não é tão clara como antes. O sono é leve, interrompido com facilidade. E no quarto, aquilo que antes era instinto, agora parece uma lembrança distante. Mas não estou aqui para te lembrar do que você perdeu. Estou aqui para dizer, você pode recuperar tudo isso. Sem remédios, sem procedimentos, apenas com 3 tipos de sementes. Parece simples demais, não é? Mas a ciência já provou, e centenas dos meus pacientes como João são provas vivas. Com apenas 3 sementes, usadas da forma certa, no momento certo, é possível restaurar a energia, a vitalidade, a potência sexual e os hormônios masculinos naturalmente. Eu sou o Dr. Luís Henrique, especialista em saúde masculina após os 60 anos, e tenho ajudado milhares de homens a recuperar sua força, sua confiança e sua virilidade. E nos próximos minutos, vou compartilhar algo que a maioria dos médicos não diz ou simplesmente ignora. Como restaurar o poder interno de um homem, usando aquilo que a natureza nos deu sementes nutritivas. Mas antes, se você quer receber mais conteúdos valiosos sobre saúde, vitalidade e performance após os 60 anos, clique em inscrever-se e ative o sininho das notificações. Escreva o número 1 nos comentários se você acha esse tema importante. E se quiser sugerir melhorias, escreva 0, estou sempre aberto a ouvir. Pronto? Porque a próxima parte vai revelar uma verdadeira joia escondida, que está agora mesmo no seu armário da cozinha, mas que você nunca viu como um verdadeiro rei da vitalidade masculina. Doutor, estou cansado. Mas não do trabalho de mim mesmo. Essas foram as primeiras palavras de João na nossa primeira consulta. 67 anos. Ex-diretor de fábrica, agora aposentado. Um homem de postura firme, cuja voz costumava carregar autoridade. Mas naquele dia, seus olhos estavam opacos. Ele contou: não durmo bem, acordo cansado. Sinto como se o sangue não circulasse mais apenas. Existisse. E no quarto, não sou mais o marido da minha esposa. Olhei para ele e disse: João, o senhor não está quebrado, só está sem combustível. E então, eu lhe entreguei uma noz. Não um remédio, não uma receita médica, apenas uma semente pequena e simples. Mas dentro dela, havia todo um sistema de recuperação da circulação masculina. Porque a noz é o rei da circulação para homens acima de 60 anos. L-arginina, um aminoácido presente na noz, é a matéria-prima para produzir óxido nítrico, NO. A substância responsável por dilatar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Melhor circulação é igual a melhor desempenho em tudo. Músculos com mais oxigênio. Você fica mais forte. Cérebro mais nutrido. Você pensa com mais clareza. E na cama, tudo volta ao que era antes forte, espontâneo, natural. À medida que envelhecemos, o corpo produz menos óxido nítrico, é por isso que muitos homens se sentem fracos, frios ou sem fogo. Mas um punhado de nozes por dia, especialmente antes de dormir, pode reativar esse mecanismo natural. João seguiu essa orientação. Todas as noites, em vez de petiscos salgados, ele comia de 5 a 7 nozes. Em apenas 2 semanas, ele voltou ao consultório e eu vi a mudança no olhar dele. Estou acordando mais cedo. Já consigo pedalar 3 voltas no parque. E voltei a ver minha esposa sorrindo como no nosso início. E o que mais a nós oferece? Ômega 3 vegetal. Reduz inflamações, algo crucial, já que inflamações nos vasos são a causa silenciosa da disfunção erétil, perda de memória e fadiga.
Melatonina natural. Regula o ritmo biológico e melhora o sono profundo essencial para a produção de testosterona durante o dia. Antioxidantes. Retardam o envelhecimento e protegem o coração. Uma única semente que melhora o sono, a vida amorosa e a vitalidade. Para mim, a noz não é só alimento, ela é o rei da circulação. Foi a primeira chave que ajudou João e centenas de outros homens a reativar o fluxo de sangue cheio de vida que um dia tiveram. Mas isso foi apenas o começo. A próxima parte revelará o fortalecedor da virilidade, uma semente que quase ninguém valoriza, mas que guarda o segredo da resistência e da firmeza na intimidade masculina. Eu consigo amar de novo, mas ainda tenho medo de não conseguir durar. Foi o que João me disse, algumas semanas depois de começar a comer nozes. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Porque para os homens acima dos 60, o desafio não é apenas começar a manter. Não é só ligar o interruptor, mas manter o fogo aceso até o fim da jornada. Naquele momento, eu apresentei ao João uma semente diferente, de um verde suave, pequena, mas incrivelmente resistente. Pistache, também conhecida como castanha do riso. E eu a chamo de o sustentador silencioso da virilidade masculina. Porque o pistache é uma arma secreta para homens acima dos 60. Em um estudo de 2011 publicado no International Journal of Impotence Research, cientistas deram a 17 homens com disfunção erétil 100 gramas de pistache por dia, durante 3 semanas. O resultado? A pontuação de ereção aumentou significativamente. O fluxo sanguíneo para o pênis melhorou visivelmente. E o mais importante, sem efeitos colaterais. Por que é tão eficaz? Porque o pistache contém uma combinação perfeita de nutrientes voltados para a performance íntima. A arginina, também presente na noz, ajuda a dilatar os vasos e aumentar o fluxo sanguíneo para onde realmente importa. Fitoesteróis reduzem o colesterol ruim, mantendo os vasos livres e saudáveis. Vitamina E, mais luteína, antioxidantes potentes que protegem as células reprodutivas. Proteínas e gorduras saudáveis fornecem energia estável, evitando o cansaço durante o ato. O senhor sabe, doutor. Minha esposa disse que estou mais resistente do que aos 40. João sorriu radiante. E eu também sorri. Porque eu sabia. Não dei nenhum remédio a ele. Apenas um punhado de pistaches por dia na hora certa, da forma certa. Como usar o pistache para obter o máximo de benefícios após os 60 quantidade, 30 a 40 gramas por dia. Cerca de um punhado pequeno. Horário ideal. À tarde ou antes do jantar, quando o corpo começa a se cansar, o pistache ajuda a manter a energia para a noite. Combinação. Pode ser consumido com iogurte grego sem açúcar, ou com frutas como o kiwi para melhorar a absorção de nutrientes. O pistache não faz barulho. Não se exibe como um general. Mas em silêncio, ele fortalece, sustenta, prolonga a performance. Como uma mola resiliente, o pistache ajuda os homens acima dos 60 a se levantarem após cada ciclo de cansaço, para continuar sendo o herói aos olhos da mulher ao seu lado. Na 6ª semana, João voltou com uma aparência totalmente diferente. Pele rosada, olhos brilhantes, voz mais firme. Mas ele perguntou: já estou dormindo bem, minha vida sexual melhorou. Mas ainda esqueço as coisas e me distraio com facilidade. Existe algo que me deixe mais alerta e com a mente clara, doutor? Eu sabia que era hora de compartilhar o terceiro trunfo. Amêndoas, a bateria que recarrega o espírito e a testosterona. As amêndoas não são um superalimento apenas para os idosos. Elas são o elixir secreto de fisiculturistas, CEOs, artistas e homens com mais de 60 anos. Porque as amêndoas são a chave para restaurar hormônios masculinos e a clareza mental na terceira idade. Zinco é o ingrediente principal que o corpo usa para produzir testosterona, o hormônio que determina o desempenho, os músculos, a vitalidade, o desejo sexual e até a autoconfiança. Um punhado de amêndoas, 28 g, fornece cerca de 10 a 15% da necessidade diária de zinco. Magnésio ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhora o sono e estimula o eixo cérebro-testículos a produzir testosterona naturalmente. Também melhora o humor e reduz o estresse, um dos principais inimigos dos hormônios masculinos.
Vitamina E mais riboflavina, B2. Fortalecem a função cerebral, a memória e retardam o declínio cognitivo, exatamente o que João buscava. Gorduras insaturadas. Mantém a energia estável ao longo do dia, sem aumentar a glicose no sangue. Apoiam a saúde cardiovascular, base para todas as funções vitais. Como João usou as amêndoas. Todas as manhãs, logo ao acordar, ele comia de 10 a 12 amêndoas, combinadas com uma banana madura ou um pouco de abacate. Resultado após 10 dias. Não apenas me lembrei do aniversário do meu neto, lembrei até do dia do meu casamento. Leio o jornal mais rápido. E me sinto 10 anos mais jovem. As amêndoas não apenas te tornam fisicamente mais forte. Elas reacendem o fogo da lucidez, clareza e inteligência para que você não seja apenas o homem da cama, mas também o líder e guia da sua família e descendentes. Um homem que não apenas vive com saúde, mas com propósito e espírito. Depois de 2 meses, João voltou. Mas desta vez, não era mais o homem preocupado e confuso de antes. Ele apareceu como um verdadeiro líder cheio de energia. Ombros retos, postura firme, olhar vibrante. A primeira coisa que ele disse foi: Doutor, quero ajudar meus amigos também. Eles precisam saber disso. Eu sabia que era hora de compartilhar a fórmula da combinação de 3 tipos de sementes que chamo de Protocolo NUT, o pacote natural de vitalidade para homens acima dos 60. Por que combinar os 3 tipos de sementes? Você pode consumir cada uma separadamente, mas quando combinadas da maneira certa, elas agem como uma verdadeira sinfonia nutricional. Semente principal. Benefício. Ajuda com o quê? Aumenta o óxido nítrico. Melhora vasos. Facilita o início da relação. Pistache. Mantém o fluxo sanguíneo onde é necessário. Prolonga a performance. Amêndoa. Aumenta a testosterona, melhora o cérebro. Aumenta o desejo, o foco e o desempenho. Essas 3 sementes, se consumidas corretamente, se tornam os 3 pilares da vitalidade. Início poderoso, performance duradoura, regeneração interna de energia e hormônios. Rotina diária do Protocolo NUT. Manhã. Ativando a testosterona. 10 a 12 amêndoas, acompanhadas de um copo de água morna com algumas fatias de gengibre. Efeitos: mais foco, aumento de testosterona, melhora na concentração. Tarde, estabilizando a energia. Um punhado de pistaches, de a 30 a 40 graus. Pode ser acompanhado de um pote de iogurte grego sem açúcar. Efeitos: melhora da circulação, menos fadiga, melhor preparo para a noite. Noite, carregando a energia antes do descanso. 4 a 6. Nozes antes do jantar. Efeitos: melhora do sono, restauração do óxido nítrico, regeneração da vitalidade. Cuidados importantes com o Protocolo NUT. Não consuma as sementes com sal ou temperos. Prefira naturais ou levemente torradas sem óleo. Beba bastante água, pelo menos 1,5 a 2 litros por dia, para ajudar na digestão das gorduras e absorção dos minerais. Faça exercícios leves, como caminhadas de 20 minutos por dia, para melhorar a circulação. Mantenha o protocolo por pelo menos 4 a 6 semanas para perceber os resultados. João seguiu o protocolo corretamente. E depois de 60 dias, ele não só voltou a amar, mas também voltou a amar a vida. Começou a levar os netos ao parque, voltou a tocar instrumentos e a contar piadas com mais frequência. Nunca mais o vi no consultório. Mas ele sempre manda mensagens com fotos da família, sorrindo ao lado da esposa. Não é mais um homem de 67 anos tentando agarrar a juventude. É alguém que vive cada momento como se os 60 anos fossem apenas o ponto de partida de uma nova jornada. A vitalidade não está na sua idade, mas em como você escolhe viver a cada dia. Você não precisa de injeções de testosterona. Não precisa de remédios estimulantes. Não precisa de dietas restritas nem treinos exaustivos. Só precisa de algumas nozes para começar com força. Um punhado de pistaches para manter o ritmo. Algumas amêndoas para se regenerar de dentro para fora. Esse foi o caminho que João percorreu em 60 dias. E você também pode começar hoje, só precisa dar o primeiro passo. Lembre-se, seu corpo não está velho, ele só está com falta do combustível certo.
Seus hormônios não estão mortos. Eles só estão adormecidos pelo estresse, má alimentação e sedentarismo. Sua vitalidade não sumiu. Ela só está esperando você acordá-la. Se você já se sentiu cansado, com baixo desejo, ou como se não fosse mais o homem de antes, não se preocupe. Você não está sozinho, mas também não espere mais. Porque a vitalidade é assim. Se você não cuida dela, ela vai embora. Mas se você a nutre todos os dias, ela volta mais forte do que nunca. Experimente o protocolo NUT por 7 dias. Registre diariamente como você se sente, energia, humor, sono, desejo. E você vai perceber. Algo está mudando. Sem barulho, sem pressa. Mas de forma estável e profunda, como um homem vivido que está retomando seu lugar. Você pode começar hoje. Abra a geladeira, pegue as 3 sementes, consuma da forma certa. E escolha viver como um homem que reconhece seu valor mesmo aos 60, 70 ou 80 anos. Se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos, aqueles que precisam de um novo impulso. E comente. Eu comecei o protocolo NUT. Para que eu saiba que você está nessa jornada comigo. Este é o Segredos do Homem Maduro, onde a idade não é um limite, mas sim uma chance de se tornar a versão mais forte de si mesmo.